Olá, meus queridos ouvintes. Neste episódio, você será transportado para uma história real de vingança. A narrativa envolve um indivíduo que foi vítima de uma ex que era narcisista e suas tentativas fraudulentas de difamá-la. Através de uma saga cheia de astúcia e determinação, nosso protagonista busca a justiça e a restauração da sua reputação. A trama revela as artimanhas utilizadas pela ex para tentar prejudicá-lo, bem como a inteligência e estratégia empregadas para reverter a situação. Minha amarga e narcisista ex manchou minha reputação de forma fraudulenta e colocou as pessoas contra mim pelas minhas costas. Anos depois, dou a ela uma prova do seu próprio veneno. Tudo isso começou há 5 anos. Eu vivi toda a minha vida na Rússia, exceto pelos 4 anos e meio que vivi na parte leste dos Estados Unidos, onde fui para a faculdade para me formar em engenharia, depois de completar meu serviço militar obrigatório. Existem muitas escolas boas aqui, mas originalmente eu tinha a intenção de me mudar para a América permanentemente. Tenho parentes que moram lá. Então fui convidado para ficar com eles durante esse período. Acontece que eu realmente não fiquei com nenhum deles. Eu sou alto e bom em esportes. Também fiz salto em altura e basquete enquanto estava na escola. Nunca fui tão bom, mas bom o suficiente para entrar no time, a tal ponto que recebi retroativamente um pequeno subsídio atlético enquanto eu já estava inscrito. Isso tornou minha mensalidade um pouco mais barata, o que para um estudante internacional era uma preocupação, mesmo que meus pais tivessem um bom status em relação a dinheiro. Enquanto eu estava matriculado na faculdade, conheci minha futura namorada, Natália, uma garota originalmente de Connecticut e de uma família muito rica. Sua especialização era em artes plásticas. Nos conhecemos em uma aula de inglês e começamos a namorar. Natália estava um pouco mais de 2 anos à minha frente em seus estudos, mas nos tornamos um casal sério o suficiente para que eu alugasse um apartamento fora do campus e ela fosse morar comigo. A casa dos pais dela não ficava longe do campus, mas mesmo assim ela resolveu ficar no meu apartamento, principalmente porque acho que ela não queria me levar para a casa dela com muita frequência. Talvez os pais dela não me aprovassem, ou talvez ela não me aprovasse o suficiente para me mostrar muito aos pais dela. Tínhamos um bom relacionamento, ou pelo menos eu achava que era bom. Ela nunca reclamou e sempre gostou de mostrar que somos um casal. Ela foi a primeira pessoa que eu conheci em meus círculos de amizade que possuía um bastão de selfie, que ela levava conosco e tudo era uma oportunidade para tirar fotos. Eu não tinha nenhuma rede social na época, mas fiz uma só para ela me marcar nas postagens dela. Eventualmente, todos os seus amigos das redes sociais me adicionaram também. E como muitas pessoas do meu país também tinham redes sociais, elas me viram e me adicionaram também. Natália não escondia nada de mim, inclusive o fato que ela é de uma família rica e me diz que tem um fundo fiduciário que pagará por seu estilo de vida por toda a sua vida e ela nem precisa fazer faculdade. Também sou de uma origem privilegiada, mas não tenho nenhum fundo fiduciário. Meu pai é um dono de um pequeno hotel, e de onde viemos, isso significa que você é rico como Steve Jobs, relativamente falando. Então, às vezes, pelo correio, Natália recebia esses extratos bancários que diziam quanto dinheiro ela tinha em seu fundo fiduciário, quanto rendeu de juros e qual é o seu dividendo, ou em outras palavras, a sua mesada para o mês. É por isso que Natália não tinha pressa de terminar a faculdade, e é por isso que na época ela já tinha 23 anos, mas mal estava no 4º semestre da faculdade. Natália me mostrava essas declarações e as deixavam espalhadas pela casa. De qualquer forma, eles não tinham o número completo da conta listada. Eles apenas mostravam saldos e o nome do banco dela. Meus pais e o meu atletismo pagavam boa parte das minhas despesas, mas eu ainda trabalhava na livraria do campus para garantir mais dinheiro, e Natália não trabalhava. Eu realmente não tive muitos problemas com ela. Ela parecia bastante amigável, era bonita e era uma boa companhia. Tínhamos muito o que conversar e nos divertíamos juntos, ou pelo menos eu me divertia e pensei que ela também se divertia. Eu não sabia se algum dia queria me casar com ela, mas não descartei a ideia. Uma coisa que eu não gostava nela é que ela era muito dramática e muito propensa ao pânico. Por exemplo, se estivéssemos em uma loja de departamentos onde ela desejava comprar uma determinada coisa e o seu personal shopper favorito não estivesse disponível, ela agiria como se fosse o fim do mundo. Ela não estava acima de fazer cena.
Ela também era um pouco ríspida e rude com os funcionários dos restaurantes que íamos. Uma coisa que achei um pouco hipócrita da parte dela foi que, embora fosse milionária, gostava de fingir que era pobre. Não que mostrar sua riqueza seja errado, porque não é. O que quero dizer é que ela tentava fingir que sua infância foi difícil e estivesse enfrentando a vida na cara e na coragem, se é que você me entende. É como quando garotos ricos se esforçam demais para copiar o que acontece nos vídeos de rap. É certo que Natália não estava tentando ser o Tupac feminino e branca, mas ela tentava se fazer de artista boêmia e fingir para algumas pessoas que estava vivendo com pouco dinheiro. Perto de mim, ela era mais ela mesma, ou realmente não sei qual era o seu verdadeiro eu. Só sei que ela não era pobre, mas fingia ser em certas companhias. Bom, seguindo em frente. Eventualmente, Natália me perguntou o que eu achava sobre ter um relacionamento aberto. Eu realmente não sabia nada sobre relacionamentos abertos, mas quando Natália explicou o que realmente eram, eu disse a ela que não estava interessado em nada disso. Eu perguntei a ela se ela queria estar em um, e era por isso que ela estava perguntando, mas ela disse que não, que só tinha acabado de ler algo sobre relacionamentos abertos. Da minha perspectiva, sei que ela provavelmente tinha alguém ou algumas pessoas em mente com quem queria fazer a dança horizontal, ou ela já fazia essas coisas com uma ou mais pessoas, mas ainda não tinha me contado sobre isso. Natália tinha feito ligaduras de trompa cirurgicamente, para que não pudesse ter filhos. Eu comento isso porque ela contou isso pra mim, quando ela estava praticamente me implorando para fazer a dança horizontal sem proteção com ela. E eu estava preocupado em talvez engravidá-la. Ela até me mandou a papelada do procedimento por e-mail. Era um documento em PDF que ela recebeu do próprio médico. Só pensei nisso depois de toda a discussão sobre relacionamento aberto, porque até então não tínhamos feito nada sem proteção. E eu achava que era o único parceiro dela, e eu sabia, de fato, que eu estava limpo, mas agora estava preocupado se ela realmente estava limpa. Por algumas semanas, as coisas pareciam estar indo normalmente. Ela me garantiu repetidamente que não tinha outros parceiros e, como um tolo, continuei a fazer as coisas com ela sem proteção. De repente, embora dentro do mesmo mês, Natália me disse que precisaria se mudar, que nosso relacionamento não estava mais dando certo. Ok, penso eu, estou triste por ver você partir, mas podemos ser amigos? E a atitude dela é de sim, claro que podemos ser amigos. Mesmo assim, eu sabia que ela provavelmente conheceu alguém novo, ou sempre esteve com essa pessoa, e agora estava pronta para seguir em frente. Minha atitude era boa. A maioria das garotas vêm e vão. É um fato da vida. Tenho certeza que muitas mulheres têm a mesma abordagem com os homens. Ela deixou muitas das suas coisas para trás, como roupas e papéis, incluindo seus extratos bancários, que continham as informações do seu fundo fiduciário. Eu digo a ela, já que somos amigos, por que você não vem pegar as suas coisas? Ou eu posso trazer isso para você? Ela disse, tudo bem, vou pegá-las algum dia. Você poderia, por favor, ficar com eles para mim por enquanto? E não é como se ela tivesse deixado muitas coisas no meu apartamento. Eu acho que ela não queria que eu levasse as coisas para a casa dela, porque tinha um novo namorado, mas isso não era mais da minha conta. Eu nunca instalei os aplicativos das redes sociais no meu telefone, ou mesmo entrei nelas em computadores para verificar, porque simplesmente não me importava com esse tipo de coisa. E eu ainda não me importo, mas descobri mais tarde que Natália havia me deletado e me bloqueado de todas as redes sociais quase imediatamente depois que ela se mudou. Ela também vasculhou sua lista de amigos e deletou qualquer um que parecesse ser um dos meus amigos. Eu estava quase pegando meu diploma e no ano seguinte perdi completamente o contato com Natália. Nunca tínhamos discutido ou tido um desentendimento oficial, então presumi que apenas seguimos em frente com nossas vidas. Eu havia sido aceito em outra universidade para um mestrado, que estava em outro estado, mais distante da minha universidade de graduação, e não queria perder tempo, então contratei um serviço para encaixotar algumas coisas menos importantes da minha casa e encaminhá-las para o meu novo apartamento. A essa altura, eu havia comprado um carro usado, e com uma mala, poderia passar alguns dias enquanto esperava a maior parte dos meus móveis e outras bagagens. Enviei uma mensagem para a Natália e enviei um e-mail para ela também, informando para onde eu estava me mudando. Pedi aos correios para encaminhar todas as correspondências dela para a casa dos seus pais logo depois que ela se mudou, porque por muito tempo ela usou meu endereço para receber todas as suas cartas. Em minha nova cidade, eu enfiei minha cabeça nos livros e quase não ia para casa, exceto para comer e dormir. Nunca abri algumas das caixas que continham coisas das quais eu não precisava, como livros velhos, roupas de inverno
que eram muito pesadas, e tudo continuou empacotado. Um ano depois, concluí meu mestrado e estou voltando para a Rússia. Estou feliz porque consegui um emprego na profissão que eu escolhi logo de cara. Então eu vendo meu carro e a maioria dos meus móveis na internet. Eu havia anotado que havia em cada caixa do lado de fora. Aquelas caixas que não continham nada do que eu precisava imediatamente foram mantidas lacradas durante todo o tempo em que eu estive em meu segundo apartamento americano. Quando cheguei na minha casa atual, finalmente abri todas as minhas caixas e percebi que ainda tinha algumas roupas velhas da Natália de quando éramos um casal, 2 anos e meio, 3 anos atrás. Eu ainda tinha os antigos extratos do fundo fiduciário dela. Eu tinha mais de 1 ano deles, o que é mais ou menos o tempo que Natália viveu comigo. Como já fazia um tempo e não nos falávamos há anos, presumi que ela não queria mais as coisas, mas ainda não queria doá-las ou jogá-las fora sem ver o que ela tinha a dizer sobre isso. Então, pela primeira vez em anos, verifico minhas redes sociais e fico surpreso ao ver que ela tinha me bloqueado. Tento mandar uma mensagem para ela, mas o número dela mudou, ou talvez ela tenha me bloqueado lá também. De qualquer forma, ela não respondia. A mesma coisa acontecia quando eu enviava um e-mail para ela. Por que ela iria me bloquear? Eu me pergunto. Achei que talvez fosse um problema de conexão. Então eu saio e apenas tento olhar os seus perfis nas redes sociais como um usuário aleatório, e não tenho problema nenhum. Eu vejo que ela não mudou muito. Ela ainda é bonita e ainda se veste de forma peculiar e boêmia. Eu me sinto meio estranho, mas dou uma pequena pausa no que estou fazendo e apenas vejo o que ela tem feito nos últimos 2 anos. Ela está com um cara novo agora, e ele se parece um pouco comigo, mas com cabelo mais comprido e menos responsável. Bom para ela. Eu posso ver que ela realmente coloca toda a sua vida nas redes sociais. Cada pequena coisa vale uma atualização dela. Ela ainda é dramática como sempre. Eu noto que ela é muito mais política do que era antes. Bem, isso é bom. É sempre bom acreditar em algo apaixonadamente. Eu não estou nem um pouco surpreso em ver que, como sempre, ela se mostra como uma artista batalhadora que está abrindo caminho para si mesma na grande selva de concreto. O que quer que funcione para você, Natália. Trabalhe. Ela fala mal sobre marcas da alta moda e se porta como se ela nunca teve nada enquanto crescia, como tinha que comer ensopado de grama quando criança porque era muito pobre. Uma nota: o ensopado de grama é uma sopa verde feita com alho poró, cebola, abobrinha e cenoura. Ela está realmente exagerando e também arrancou essa história de mim, porque eu estava contando a ela sobre como os meus parentes foram forçados a comer o ensopado de grama durante a Guerra Patriótica, porque não havia outra comida. Tudo isso é só ela sendo uma poser, o que não me afeta, mas o que me afetou foi quando eu vi um post que menciona o meu nome. Nath, isso é tão parecido com o seu ex abusivo, e me mencionou pelo nome. Sua amiga estava se referindo a uma imagem que dizia que o abuso verbal é tão prejudicial quanto o abuso físico. E a Natália respondeu: sim, ele realmente tentou destruir minha autoestima. Ele também não teve vergonha de me ameaçar. Muitos caras que eram amigos dela nas redes sociais comentaram que me matariam ou me chutariam se me vissem. Eu ri da maioria deles, porque eu iria esmagá-los como formigas, especialmente considerando que a maioria deles usavam jeans femininos. Quero dizer, você realmente tem certeza disso, senhor Pernas de Frango? Naquela hora eu fiquei furioso, porque Natália mentiu sobre mim. Alguns deles estavam falando seriamente em me denunciar para os administradores da faculdade para ter o meu diploma cancelado, ou de me colocar em algum tipo de lista de predadores. Nenhum deles se preocupou em manter contato comigo para saber que voltei para a Rússia, mas também estavam falando em me denunciar para a polícia e de me prender. Em algumas postagens, Natália também me mencionava pelo nome e na verdade me acusava de agredi-la de várias maneiras diferentes. Falava que eu trapaceei na faculdade. Ok. Em todas as postagens, Natália tentou parecer que estava tomando o caminho certo ao não me denunciar às autoridades e que era sua cruz para carregar como sobrevivente. Seus amigos eram como ovelhinhas, dando tapinhas eletrônicos em suas costas, dizendo como ela era corajosa. Vômito. Pesquisando um pouco, vi que ela terminou com o cara. Descobri que ele era o homem que ela foi morar junto depois de mim, e ele também estava sendo criticado, e presumo que também tenha sido bloqueado nas redes sociais.
Ao juntar as peças do que Natália diz a seus amigos nas redes sociais, fica claro que ela construiu uma imagem de ser uma artista esforçada e seu namorado atual também parece acreditar que ela é uma artista esforçada. E eles dividem um apartamento juntos. Pelo que eu entendi, o namorado trabalha o dia inteiro, mas ele parece ser um tipo moderno, então talvez ele seja um artista também. Ele parecia estar lutando para manter tudo sob controle. Eles estavam totalmente envolvidos na cena ativista. Eles estavam sempre falando sobre juntar dinheiro para todo tipo de obra de caridade. Coisas nobres, e eu não estou sendo sarcástico. Natália arrasta o meu nome pela lama em todas as plataformas. O livro de muitas faces, as gramas que são instantâneas e o aplicativo estúpido do pássaro azul, onde as pessoas se gabam sem saber o quão inúteis são as suas existências. Imediatamente, penso nos extratos bancários que tenho que mostram que Natália está tudo menos passando necessidade, porque, de acordo com as declarações que tenho, a menos que Natália tenha adquirido um hábito de cocaína de $10.000 por dia nos últimos 2 anos, ou ter comprado vários Bentleys, ou batido em Taylor Swift e perdido o processo judicial, ela está ganhando um pouco mais de 6 dígitos por ano, apenas sentada na sua bunda, e continuará a ganhar esse dinheiro em perpetuidade. Mas aí eu penso, eu segui em frente, eu estou feliz, e eu nem conheço mais a Natália. Eu realmente não me importo com o que esses perdedores das mídias sociais pensam de mim. Até que eu vejo outro post em que Natália faz essa declaração dramática sobre como ela é incapaz de ter filhos como resultado de uma agressão traumática. Para o seu crédito, ela não me culpou por esse ataque imaginário, mas ainda estava tentando marcar pontos sociais se fingindo de vítima. Fiquei ainda mais convencido quando ela e suas amigas realmente alteraram algumas das minhas fotos online que Natália havia tirado com seu bastão de selfie e fizeram um X vermelho no meu rosto usando o Photoshop. As fotos foram legendadas com todos os tipos de calúnias, acusações criminais realmente duras. Engraçado como os seus amigos estão tão ansiosos para me acusar de ser um criminoso e falando sobre como vão me sentar na porrada se me virem, mas nenhum deles pensa em ir à polícia para falar sobre quaisquer supostos crimes que cometi. Parece realmente preguiçoso. Ela realmente culpou o estresse pós-traumático pelo fato de estar perto dos 30 e ainda não ter terminado a faculdade. Pensei até em criar uma conta falsa, de alguma forma, e fazer com que ela me adicionasse como amigo. Mas enquanto olhava a lista de amigos dela, e ela tinha mais de 1000 amigos, vi que um dos meus amigos ainda estava lá. Esse meu amigo não fala inglês, e não passa muito tempo nas redes sociais, então ele não tinha ideia do que as pessoas estavam falando. Eu notei há muito tempo que era estranho que Natália não incluísse seus próprios pais em sua lista de amigos. Mas ela explicou isso dizendo que eles eram muito velhos e não entendiam tecnologia. Talvez, Natália, mas relaxa. Seus pais têm apenas 52 anos. Suspeito agora que ela sempre quis construir uma personalidade diferente online, e seus pais ricos iriam arruinar essa imagem. Através de muitas pesquisas, descubro que Natália trabalhava em uma organização sem fins lucrativos. Finalmente decido devolver as coisas da Natália. Coloquei suas roupas velhas, muitas delas, sapatos e bolsas de grife, realmente caros, tudo em uma caixa, com os seus extratos bancários e encaminhei para sua organização sem fins lucrativos. Na verdade, não escrevo o nome da Natália do lado de fora. Escrevo o nome dela na parte de dentro, em uma nota explicando que esses itens são coisas que ela comprou enquanto morava comigo, quando eu ainda morava nos Estados Unidos. Acho que eles poderiam arrecadar dezenas de milhares de dólares vendendo essas coisas no eBay. Quero dizer, se Natália, a proprietária, estivesse disposta a se separar deles, é claro. Escrevi na nota que seria ótimo para sua organização sem fins lucrativos se você pudesse perguntar a Natália sobre isso. Antes de mandar os extratos bancários reais de Natália para a organização, eu escaneei todos eles. Coletei alguns dos seus maiores sucessos online, onde ela postou fotos de si mesma em comícios, condenando os 1%, reclamando da sua vida dura, sobre quanto ela se importava com o sofrimento dos outros. Combinei os extratos com os posts em um editor de fotos e marquei com tinta vermelha a quantidade da sua mesada, quanto ela tinha no total e como os fundos durariam para sempre. Também fiz questão de destacar o nome do originador do fundo, um nome bastante conhecido na indústria americana, que é identificado como seu bisavô. Para cada uma das 12 declarações, adiciono uma das postagens hipócritas de Natália.
sobre ser pobre, lutando, vivendo de pagamento em pagamento e como ela dependia de sua arte para sobreviver. Minha parte favorita foi sobre sua postagem, onde ela dizia que não poderia ter filhos devido a um ataque. Adicionei o PDF que ela me enviou, onde ela pagou mais de $10.000 para amarrar os seus tubos. Fiz questão de destacar o estado e o CEP dos pais dela na fatura, embora tenha arriscado o endereço exato. No entanto, deixei claro que o procedimento que ocorreu há alguns anos foi quando ela ainda morava com os pais em um dos locais mais titânicos e caros do planeta Terra. Meu amigo russo e eu passamos as próximas horas nos divertindo, enchendo os muros de todos os amigos de Natália com essas fotos, que mostram que ela é rica e mentirosa, ou pelo menos de todos os amigos que tínhamos acesso, e eram bem mais de 300. Nós nos certificamos de fazer ataques semelhantes ao que ela me fez. Também enviei isso a todos os seus amigos daquele aplicativo do passarinho. A repercussão foi hilária. As negações foram tristes e patéticas, mas principalmente hilárias. Credibilidade? Ah, que credibilidade! Ai, Natália, está destruída. Por que seu namorado está tão bravo com você? Todas as organizações que você curtiu nas mídias sociais gostaram quando viram que você está sentada em uma fortuna e ainda afirmando não ter dinheiro por ser uma artista faminta? Primeiro dia, contagem de amigos: 1.234, inscritos 2.740, seguidores 1.080. Uma semana depois, contagem de amigos: 620, inscritos 895, seguidores 466. Meu amigo não fala inglês, mas ele e eu estamos esperando para ver se ele será o último amigo em sua lista. E de qualquer maneira, castração social não precisa de tradução. Meses depois disso, eu fiquei curioso para ver se ela ainda estava online. Puf! Seus perfis haviam sumido, ou pelo menos os que ela usava há anos. Espero que o namorado dela tenha gostado da sua aparição repentina. Provavelmente foi um dia incrível no escritório dele, porque ele trabalhava na organização sem fins lucrativos. Voltar para casa e descobrir que sua namorada hipster, boêmia, estava na verdade sentada em milhões de dólares. Deve ter sido muito interessante. Até hoje não tenho a ideia real de por que Natália fez isso comigo. Eu sempre fui legal com ela, e eu nunca nem sequer levantei minha voz para ela. Eu não lembro de nenhuma ocasião em que tenhamos discutido. É realmente um mistério para mim. O que não é um mistério é o fato de que a organização sem fins lucrativos realmente me ligou, ligação de longa distância, para me agradecer pela caixa, e eles garantiriam que a Natália a recebesse. Eu não tentei esconder que esses itens vieram de mim. Então, se Natália quiser me processar por terminar uma guerra que ela começou, então ela pode ir em frente. Ela vai se afogar do seu bunker sob suas próprias mentiras, e eu estarei dançando um breakdance. Logo depois me disseram que Natália tentou negar que as coisas eram dela no início, mas depois, quando ela viu os extratos bancários, tentou dizer que comprei aquelas coisas e que eu estava tentando difamá-la. Ah, sim, ok. Eu comprei um monte de bolsas de 9.000 euros e as enviei para estranhos, na esperança de que isso pudesse envergonhá-los. Por fim, ela pegou os papéis, fazendo uma afirmação idiota de que eram falsificações, mas deixou os itens caros, fingindo que não eram dela. No fim das contas, as pessoas da organização sem fins lucrativos sabiam que as declarações eram verdadeiras, e eles mesmos disseram isso. A garota que me ligou da organização estava me perguntando se ela e as outras garotas poderiam ficar com os itens. Eu a lembrei que os itens eram de Natália, mas se ela os abandonou, eu digo para ir em frente. Perguntei se Natália ainda trabalhava lá e se eu poderia falar com ela. Ah, não, me desculpe, eles disseram. Natália voltou para a casa dos pais. Deve ser muito bom ter uma segunda opção de uma casa tão luxuosa de 8 quartos para voltar. Quer viver pela espada, Natália? Divirta-se sendo morta por ela. Espero que tenha gostado de finalmente ter suas coisas de volta. Da Rússia, com amor. Eu achei simplesmente fascinante a sagacidade desse protagonista. Ele não apenas frustrou os planos da ex, mas também revelou a sua verdadeira face para o mundo. A história nos mostra a importância de não subestimar o poder da resiliência. Nunca devemos permitir que os manipuladores tirem proveito de nós. Devemos sempre enfrentá-los de frente. É incrível ver como a inteligência
e a estratégia podem ser poderosas aliadas na busca pela justiça. E falando sobre pessoas manipuladoras, essa história me leva a refletir sobre a importância de nos proteger contra as pessoas tóxicas e manipuladoras. Mas falando por experiência própria, é muito difícil você perceber que está em um relacionamento com esse tipo de pessoa. Eles vão fazer de tudo para te enganar, ou vão fazer você se sentir culpado. É o famoso gaslighting, né? E eles vão fazer a mesma coisa com as outras pessoas quando eles não puderem mais te controlar ou te enganar. Eles vão fazer de tudo para sempre ser a vítima ou o herói da história, não importando as consequências das suas ações. Por isso, sempre tome muito cuidado com as pessoas com quem você se relaciona, porque os sinais vão sempre estar lá. Você gostou do episódio de hoje? Não esqueça de deixar a sua opinião. Eu leio todos os comentários que foram deixados. Obrigado pelo seu suporte e até a próxima.